Dizem que a inflação dos fundos imobiliários de tijolos está na valorização dos imóveis. Se o objetivo dos imóveis é predominantemente a renda e não a venda com lucro, é vantajoso investir em tijolo? É uma É excelente a pergunta. pergunta de US$ 1 milhão. A pergunta é excelente, né? Então, eu vi um post um tempo atrás que foi muito bom, muito bem feito, né? A criatividade em fazer ele. Então você tem o seguinte, a maioria das precificações dos ativos que você vai carregar ele para o longo prazo, as pessoas fazem em títulos públicos, né, que é o risco mais baixo da economia. Então você pega o fundo imobiliário, você pega lá a NTNB, lá, sei lá, 2035, 2040, você vê o prêmio dela, tá lá, 5%. Aí você precifica, né, um fundo imobiliário. Então ele tem que dar um retorno ali de 7, 8, 9, né, alguns pontos percentuais acima desse ativo que seria livre de risco, tá? Aí, beleza, deu um ponto aí. Quem garante, porque lá no Tesouro IPCA é IPCA mais 5. Quem garante que o tijolo dá o IPCA, né? E é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer. A forma, a gente fez uma engenharia financeira para fazer um arredondamento, poder fazer uma comparação para precificar algo, né? Quando você olha para um cavalo, enxerga um ponto. Então é isso, né? O que a gente fez foi um arredondamento. Não existe nenhum tipo de garantia que o tijolo vai devolver a inflação. Aí a gente vai pegar, por exemplo, se você pegar nos últimos 10 anos, você vai pegar um ciclo imobiliário, um ciclo imobiliário e meio, sei lá, pouca coisa. Então os imóveis vão ter perdido a inflação. Aí você pegar os últimos 20, os 10 anteriores a esse, não, esse valorizou para caramba. Aí você pega os últimos 50, 60, o que aconteceu? Aí você tem, no longuíssimo prazo, que aqueles ativos realmente acompanharam mais ou menos de perto. Por quê? Porque os reajustes são com base na inflação, e quando você passa por muitos ciclos, na média, você tem ali alguma coisa próxima à inflação. Então você precifica dessa forma. Mas não em 10 ou 15 anos, é em 50, em 100, 200. Né? Não existe garantia nenhuma, né, Ló? É aquela história do sujeito que compra um paquímetro daquele paquímetro alemão aferido, que tem um negócio assim, certificado de aferição, não sei o quê, que está na milésima casa decimal. Aí ele vai lá e mede, aí ele marca com giz e depois corta com machado. É exatamente essa precisão. Você faz todas as contas acertando na vírgula, mas todas as suas premissas tendem a estar erradas. E no futuro ela vai esfregar na sua cara falando assim, errou rude, errou feio, rapaz, não deu, não deu, não deu. Você imaginou que ia dar e não deu. Então assim, ó, imóvel acompanha a inflação? Depende. Que inflação? A sua ou a que o governo disse? Como é que você vai saber se ele está repondo a inflação? Se os seus investimentos estão repondo a sua inflação. Então não interessa o tijolo, não interessa o fundo de papel, não interessa. Interessa o seguinte: o que o seu portfólio está te entregando? A sua inflação, juntando plano de saúde, escola dos meninos, teu estilo de vida, a tua troca de carro e não sei o que, foi. Você precisou de 15% a mais esse ano do que você tinha no passado. Sua inflação foi de 15%. Para manter o seu estilo de vida, você precisa de ter um aumento de 15%. O seu portfólio aumentou 15%, ele repôs a inflação. Não, ele só cresceu 10%, você perdeu 5%, você está 5% mais pobre. O que você tem que fazer? Olhar o seu portfólio, ajustar ele para que ele tenha uma rentabilidade acima, sem mexer no risco. Porque se você aumentar o risco, aí você tem que ter cuidado com o que você está fazendo. Com o mesmo risco, ele tem que dar mais. Não, meu portfólio deu 20 e eu só precisava de 15. Beleza, você está um prêmio de 5% para investir nesse portfólio. Show de bola, continue assim. Ano que vem, o que você vai fazer? Reavalia. Então, não existe uma avaliação de longo prazo, existe um acompanhamento em que todo ano você vai verificar se o seu portfólio está te devolvendo a inflação. Entendeu? Então, a certeza de que imóvel repõe a inflação não é bem assim. E a outra coisa que você tem que considerar quando você faz isso é todo o custo que você tem na venda daquele imóvel ou na operacionalização deste imóvel.
Então, o tijolo para você comprar e vender, você tem uma opção de taxa que você tem que pagar, corretor imobiliário, colocar no mercado. Aí você tem o período que você vai ter para entregar, e entendeu? Tem toda uma ineficiência nesse mercado aí que você tem que botar na ponta do lápis. Então, a precificação desse tipo de coisa, ela é muito complexa. Quem faz uma boa precificação disso é o professor João da Rocha Lima, lá no núcleo da Poli. Né? Inclusive, ele usa uma outra metodologia, que é a metodologia de 30 anos. E no cálculo residual do imóvel, ele faz uma consideração diferente no valuation dele, que é um pouquinho diferente da norma de mercado. Agora, nem assim ele consegue dizer categoricamente, olha que é um dos caras que mais manja desse negócio no Brasil, de que imóvel repõe inflação. Então tem que ter muito cuidado com essa afirmação e fazer um acompanhamento. Tá? Vai depender se você mantém ou não esse imóvel, se esse imóvel foi retrofitado, se não foi. Tem um monte de coisa nesse meio do caminho aí que a gestão desse imóvel vai impactar nesse resultado final. Aquele aluguel deveria ser a renda real, mas o imóvel ele também tem despesas, e o dia que você vai vender, você paga o imposto sobre o ganho de capital, e o ganho de capital não é só ganho de capital, ele tem reposição de inflação, que você paga imposto em cima de reposição de inflação. Então, assim, é um mercado que tem também seus problemas, né? Ele não é só bonito, né? Ele tem o lado feio dele também. Então, tudo isso entendido, né? Você tem que saber, né, que o setor imobiliário ele te dá uma renda recorrente, tem aquela coisa toda, mas tem sim seus problemas. Para quem quer fazer um aumento de capital muito grande, o setor mais apropriado é o de ações, né? Só que é um estudo mais aprofundado, que você tem que entender cada negócio daquela empresa antes de investir, né? Porque a dispersão, né, de retornos entre as empresas, eles são extremamente maiores. Tem aquela empresa que vai super bem, aquela que vai super mal, aí você compara só os índices, né? Não, o IFIX ele foi melhor do que o IBOV nos últimos 10 anos. 10 anos não é período nenhum, e você compara esses dois índices, né? Então você, na verdade, não teve resposta nenhuma também, né? Porque o setor imobiliário ele é menos volátil e tal, é mais perene, só que as empresas, né, se você souber escolher as boas empresas, teoricamente, né, você deveria ter um retorno acima dos fundos imobiliários. Então, cada investimento ele tem os seus prós e os seus contras, tem os seus problemas, e cabe ao investidor aí fazer um quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça aí da carteira, para que ele possa conduzir dentro de um risco adequado, um retorno que vai repor pelo menos o estilo de vida dele, né, Elon? Para você ver, quem está investido em ações e fundo imobiliário esse ano está perdendo para a poupança. Aliás, perdeu por maré, né? Verdade, Então, não dá perdeu para uma maré dizer aqui de isso. válvula com 5 cilindros.